E aí, galeríssima, tudo tranquilo com vocês? Meu nome é Antônio Neiva e estamos aqui para estudar hoje um dos itens mais importantes do nosso setup, que é justamente a pista. Então, se você não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, já vai deixando o like. E hoje eu vou mostrar uma aula super interessantíssima, résima para você. Vou ajustar aqui a caneta. Peraí. Eu vou deixar o Point to Fix aberto aqui. Só testar. Beleza. Vou deixar no cantinho aqui. Para a gente poder estudar, então, essa pista. E aí, vou aqui tomando o meu cafezinho. Muito bom. Vamos lá, galera. Olha só o que nós temos aqui. Então, conforme eu mostrei lá naquela primeira aula, nós temos aqui essa pista. E ela tem algumas coisas muito interessantes para mostrar para a gente. Ela vai nos mostrar os possíveis limites de onde nós poderemos atuar. Então, nós temos aqui uma faixa de valores, onde normalmente o preço está dentro dessa faixa. Ele serve como um medidor de uma possível volatilidade do mercado. Então, às vezes a gente vê que ele vai subindo e ele vai acompanhando. Tá vendo? Então, é muito interessante para a gente ver, né? Nós temos aqui essa cor verde, nos momentos onde ele tem uma subida. Temos a cor vermelha quando ele tem aqui uma queda. E a cor cinza quando ele fica sem tendência. Isso aqui ajuda demais a gente a trabalhar. Então, a nossa pista é justamente essa daqui. Nós temos essas componentes, né? Só relembrando aqui, ó, X1, essa linha, X2, a X3, né? Aqui, deixa eu ver se eu pego um momento aqui, ó, X4, essa, X5, a X6. E dentro das médias nós temos a Fibonacci, né? Que é a Fibonacci lenta, a Fibonacci rápida, a média de 9, que fica verdinha e fica vermelhinha também. Aqui ela está vermelha. E temos aqui essa projeção azul. Então, nós vamos estudar todos esses itens hoje aqui. Vocês vão ver que nada que tem aqui no setup Fibonacci foi colocado à toa. Cada um tem um tipo de informação diferente que a gente precisa e que vai nos auxiliar no processo da tomada de decisão. Tá? Então, para que serve a pista Fibonacci? Para que serve a pista Fibonacci? Então, ela estabelece os limites probabilísticos do preço. Então, a gente vai atuar onde a probabilidade é maior. Então, se a gente tem uma determinada faixa onde o preço está dentro da pista, a gente pode estabelecer uma probabilidade dele fazer esse ou aquele movimento. Tá? Então, ela nos ajuda a reconhecer a direção da tendência, né? Que são aquela questão das cores. Tá? Ela nos mostra também aqui a projeção, né? Que eu falei que é aquela projeção azul. Nós vamos estudá-la hoje aqui. E mostra para nós também aqui os estados da tendência. Eu fiz algumas subdivisões aqui, né? Tendência de alta e de baixa, meia tendência de alta e de baixa, ausência de tendência, que é desses quatro aqui, o único que a gente realmente não opera é esse aqui. E as zonas de congestão, que vocês vão ver que é uma coisinha muito lindinha do papai. Aqueles momentos onde o mercado fica lateral, mas ele ainda tem um range para trabalhar. Então, quando você tem, por exemplo, aqui, né, o preço trabalhando dentro de uma região de congestão, é possível você fazer operações, né,
compra aqui, vende aqui, compra aqui, e a gente vai ver de que forma isso é possível, né? Quando a gente tem esse caso aqui de ausência de tendência, a gente tem, por exemplo, as médias aqui numa distância muito pequenininha e os candles maiores do que essas médias, né? Tem um candle aqui, tem um candle aqui, tem um candle aqui. Então, os candles ficam maiores do que essa zona de congestão nossa. Aí, esse momento aqui, realmente não dá para operar. Porque ele vai estopar embaixo, estopar em cima, estopar embaixo, estopar em cima. Quando a gente tem um certo range para trabalhar aqui, a gente tem essa zona de congestão. Quando ela existe, ainda tem operações para a gente, tá? São operações, obviamente, mais arriscadas, são operações menores, com stops pequenos, com ganhos pequenos, mas dá para fazer uma série de coisas. Eu me lembro que teve um dia que eu estava operando o índice, num dia que ele ficou praticamente o dia todo assim. No final do dia eu fechei com 1.200 pontos de saldo. Então pegava 150 pontos, aí baixava um pouquinho, mais 100 pontos, mais 200 pontos, ele fazia, né, um certo movimento. No total, eu saía com 1.200 e poucos pontos no índice. Então, galera, para a gente estudar essa questão de como a probabilidade vai ficar a nosso favor, é interessante a gente saber a respeito da distribuição normal ou distribuição gaussiana. Se você pesquisar isso aqui na internet, você vai ver que ele aparece uma curva nesse formato. A gente tem essa distribuição, né, segundo os estatísticos, é a principal distribuição de probabilidade que existe em estatística. Então, isso daqui ele serve para você identificar várias coisas. Por exemplo, aqui nós temos uma média e aqui nós temos o que a gente chama de desvio padrão. Se você não sabe sobre esses conceitos, não se preocupe. Tá? Eu vou passar rapidamente aqui, não é o objetivo dessa aula, mas se você quiser estudar sobre distribuição normal ou desvio padrão, você vai entender um pouco mais a respeito disso. Não é necessário para a gente fazer essa aula. Mas quem quiser aprofundar, está aí a dica. Então, todas as vezes que a gente tem uma sequência muito grande de dados, de qualquer coisa, o que se observa é que quando a gente faz a média de tudo isso, a gente tem um gráfico parecido com esse. Então, se eu pegar, por exemplo, a altura das pessoas da população mundial, né, e fizer a média disso tudo, a gente vai perceber que 68,2% das pessoas estão numa determinada altura. 13% já começa a se afastar dessa média. Vamos supor que a média mundial seja, sei lá, 1,70. 1,70. Sim, eu corto 7. 1,70. Tá? Então, entre 1,70 e 1,75, vamos supor aqui. Está aqui essa faixa da média mundial. Estou chutando, tá, galera? Eu não sei qual é a média da altura da população mundial. Então, mas vamos supor que seja isso aqui. Então, a gente vai perceber que 68,2% das pessoas do mundo vão estar próximos dessa média. 13% vão se afastar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Então, se a gente for pensar em termos de altura, né, quantas pessoas a gente vai ver, por exemplo, que tem acima de 2 metros? Né? Já é uma porcentagem bem menor, tá vendo? Né? E acima de 2,30, né, já diminui bastante. Tá? Ou acima de 2,30, ou talvez abaixo, né? Pessoas, por exemplo, com, sei lá, 70 centímetros, 60 centímetros. Né? Então, se você for reparar, por exemplo, pegar pessoas com 70 centímetros, adultos com 70 centímetros, então eles representam
uma parcela bem pequena. Da mesma forma, se você for pensar, né, jogadores de futebol, né, então, qual é o salário dos jogadores de futebol? Então, se você fizer uma média dos salários dos jogadores de futebol, você vai ver que a grande maioria está dentro de uma faixa, né? Então, você tem jogadores que ganham aí milhões de dólares por mês? Tem, mas eles representam uma porcentagem bem menor. Então, à medida que a gente vai distanciando da média, esses valores vão ficando mais raros. Isso aqui vale para qualquer coisa que se meça em estatística, que se trabalhe com estatística. Então, a gente vai utilizar essa ideia para a gente trabalhar aqui, por quê? Como eu falei que isso daqui mostra para a gente alguns limites, né? Mostra para a gente alguns limites, a gente vai entender que na nossa média aqui, nesse período do centro aqui, 68% do tempo a gente vai estar numa determinada faixa de frequência, faixa de preço aqui, ó. Eu não falei aqui sobre o desvio padrão, tá? Mas o desvio padrão é o seguinte, de forma bem rápida, né? Você tem alguns elementos aqui, uma média, né? E você tem elementos que estão próximos a essa média. Essa distância de algum elemento em relação à média é justamente o desvio padrão. Não é tão simplório igual eu estou falando, né? Tem todo um cálculo para fazer, que, diga-se de passagem, eu acho muito massa, tá? Mas eu estou falando do quanto se afasta, né, de um valor principal. Então, eu tenho, por exemplo, aqui uma ideia de desvio padrão, né? Se eu tenho aqui um desvio padrão para baixo, um desvio padrão para cima, né? E aqui eu tenho, né, 2 desvios padrões para baixo, 2 para cima. É isso que está falando aqui, ó. Então, aqui na minha média, vou colocar vermelho. Aqui, um desvio padrão para cima, um desvio padrão para baixo. 2 desvios padrão para cima, para baixo, 2 para cima. 3 aí já vai ficando muito raro. Então, aqui dentro dessa pista, nós temos a nossa região de vácuo, né, que é esse oco que fica aqui no meio, tá? E temos aqui o início da pista inferior, que é a X3, e aqui a X4. E nós temos aqui a X2 e a X5, que estão justamente um desvio padrão. Então, ou seja, de acordo com esse gráfico aqui, em torno de 68% do tempo, o preço estará nessa região. Olha, se a gente for ver, ó, aqui, olha, ele subiu, está aqui, está dentro dessa região. Aqui está dentro dessa região. Aqui está dentro dessa região. Aqui está dentro dessa região. E em aproximadamente 13% do tempo, nós estaremos na região entre 1 e 2 desvios padrão, que é essa região aqui. Essa região aqui, ó. Essa ou essa. Então, aqui, por exemplo, ó, nós temos, a gente vê que ele muitas vezes não fica muito tempo nela. Ó, chegou aqui, não conseguiu passar. Chegou aqui, não conseguiu passar. Chegou aqui, não conseguiu passar. Tá? E em alguns outros casos bem menores, a gente vai ter ele para fora desses limites, que foi esse caso aqui. Então, uma porcentagem pequena das vezes, a gente vai ter o preço fora desses limites.
Então, por isso é interessante a gente estudar direitinho o comportamento do preço aqui na pista, que a gente vai saber, por exemplo, se ele está aqui nesse ponto, já indica para a gente que nós estamos absolutamente sem nenhum tipo de tendência. Deixa eu molhar a goela aqui com um pouquinho de café. Quando a gente observa o preço fechando aqui acima da X4, por exemplo, a gente, de acordo com as médias, e aí nós vamos estudar outras maneiras da gente ver onde essa probabilidade aumenta, a gente vai ver que quando ele está nessa região aqui, né, ele pode sim dar um movimento para a pista. Aqui, ó, aqui deu um movimento, ó. Aqui deu um movimento. Aqui, trabalhando com ela, até ficou, né, alternando aqui entre o cinza e o verde. Então, quando a gente tem o preço aqui, a gente começa a observar algum tipo de movimento. Aqui, por exemplo. Então, a gente vai observar determinados tipos de movimentos, normalmente movimentos mais fracos, né? Quando eles estão nessa região aqui, a gente já observa movimentos mais fortes. E quando eles estão fora, são movimentos super fortes. E nós vamos... essa compreensão aqui é super importante para você, né, saber entender onde que está a probabilidade de uma operação ser boa ou não. Tá? Então, vamos acostumar a imaginar. Daqui a pouco você vai bater o olho e você já vai saber, olha, congestionou aqui, né? Rompeu aqui, probabilidade maior, vai buscar aqui. Se a gente olhar o histórico de tudo isso aqui, com o alinhamento das médias, a gente vai ver. Então, ó, fechou aqui, não foi, fechou aqui, não perdeu a mínima, olha. Fechou aqui, perdeu a mínima. De acordo com as médias que a gente vai estudar depois, a gente vai medir. Mas a probabilidade maior é de vir buscar aqui. E veio. Ah, não fechou fora aqui, ó. Não fechou. Não fechou. Fechou fora aqui. Então, probabilidade maior é de buscar aqui. Ele ainda fez um recuo e voltou. Rejeitou? Rejeitou. Probabilidade maior, então, de buscar aqui. Aqui. Fechou abaixo. Está tudo vermelho. Qual que era a probabilidade maior? Era de vir buscar aqui. Não chegou. Mas fechou aqui em cima. Probabilidade maior de buscar aqui. Tá? Então, a gente vai o tempo todo trabalhando com probabilidades. Essas linhas, elas não são utilizadas para a gente. Nós não as utilizamos como alvos, nem como suporte e resistência. Tá? É só uma questão para a gente trabalhar essa ideia aqui. Ó. Essa ideia aqui das porcentagens. Tá? Então, por exemplo, nesse momento aqui, não é que eu vou olhar aqui, ele fechou aqui fora, né, da X1 e fez um movimento aqui dentro, então agora o próximo passo é ir buscar aqui. Então, já vou comprar aqui. Tá? Não é isso. É que a gente tem que olhar para esse tipo de movimento e saber o seguinte, olha, nesse momento, ele está dentro de uma porcentagem que não é a maioria. Em algum momento, ele vai voltar para dentro da pista. Então, a gente vê, ó, congestionou aqui, mas continuou caindo. Né? Congestionou aqui, depois a gente vai ter o auxílio das médias também. Em algum momento, ele vai voltar para aquele patamar de 68%, que é justamente essa região aqui. Ó. Beleza, galera? Então, agora nós vamos passar aqui para o estudo da projeção azul. A projeção, né, das Fiboneivas, ela é
essa linha azul aqui, ó. Então, conforme eu falei na primeira aula, ela é uma projeção com base na distância entre a fiboneiva rápida e a fiboneiva lenta. Eu pego aqui, né, nesse ponto, por exemplo, ó, aqui nesse ponto, eu tenho esse valor, tenho esse valor, então eu projeto ela nesse ponto. É um cálculo que eu faço, baseado na distância entre as duas. Então, se eu pego nesse outro ponto aqui, eu tenho uma distância maior, consequentemente, a projeção estará num local mais alto. E aí, quando a gente tem, por exemplo, as fiboneivas aqui pertinhas, né, uma da outra aqui, ó, aí eu tenho também a projeção azul aqui, né, bem pertinho delas. À medida que essa distância vai aumentando, essa projeção também vai aumentando. À medida que eu tenho uma estabilização aqui na distância das duas, ela para de subir. Se eu tiver em algum momento aqui uma diminuição deste tamanho, ela vai diminuir também. É isso que acontece. Por exemplo, foi isso que aconteceu. Aqui, nesse momento, eu tenho uma aproximação entre a fiboneiva e a fiboneiva rápida. Consequentemente, eu tive uma queda aqui no valor da projeção azul. Quando a projeção azul vai para cima ou para baixo? Eis que mostrar-vos-ei-lhes. Isso aqui é interessante. Se você observar o caminho que a média de 9 faz, a média de 9 é essa daqui. Ela fica verde na subida e vermelha na queda. No momento em que a média de 9 ultrapassa a fiboneiva, tá? Observa os cruzamentos aqui, ó, da média de 9 com a fiboneiva. Esse é o momento onde a azul muda de direção. Então, nesse ponto aqui, a média de 9 ainda estava acima da fiboneiva. Nesse ponto aqui, a média de 9 passou para baixo, abaixo da fiboneiva. Então, a projeção passou para cá. Daqui a pouco eu explico por que ela ficou reta. Eu quero te mostrar quando é que a projeção passa para baixo ou para cima. Se a média de 9 passar a fiboneiva para cima, a projeção vai ficar para cima. Se a média de 9 passar a projeção, se a média de 9 passar a fiboneiva para baixo, a azul vai passar para baixo. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma ideia. Vamos supor que a gente tem aqui a média de 9, a média de 20 e a média de 50. Quando a gente tem esse tipo de alinhamento aqui, nós podemos dizer, por exemplo, que estamos numa tendência de alta, né? Uma tendência de alta. Por quê? As médias menores estão acima das médias maiores. O mesmo vale para a queda. Se eu tenho média de 9, média de 20, média de 50, né? Vou até desenhar aqui, 9, 20 e 50. Aqui eu tenho uma tendência de baixa. Por quê? Porque as médias menores estão abaixo das médias maiores. Por outro lado, se eu tenho isso daqui, por exemplo, ó, a média de 9 subindo. Por algum motivo, a média de 50 está passando aqui. E a média de 20 ainda não passou, a média de 20 está aqui abaixo, ó. Eu não tenho uma tendência de alta completa ainda. Por quê? Porque eu tenho média menor abaixo de uma média maior. Então, isso daqui não é uma tendência de alta ainda. A partir do momento em que a média de 20 vem aqui e passa a média de 50, aí sim, agora eu tenho a média de 20, né, acima da média de 50.
Então, é sempre importante que as médias menores estejam alinhadas, né, em ordem crescente. A 9, a 20, a 50. Porque senão você vai ter um momento em que você vai ter apenas uma meia tendência de alta, né? Isso aqui, esse raciocínio, vale também para a tendência de baixa. Então, essa projeção aqui, ela mostra exatamente esse momento. Porque olha aqui, se você analisar esse momento aqui, nós temos aqui a média de 9 acima da Fibonacci, porém, a Fibonacci rápida ainda está abaixo da Fibonacci lenta. É como se eu tivesse a média de 50 aqui e a média de 20 aqui, porque a Fibonacci rápida é mais rápida. É mais rápida. Então, eu tenho uma média rápida abaixo de uma média lenta. Então, quando a gente bate aqui o olho e vê que a azul está reta, isso mostra para a gente que nós temos, na verdade, uma meia tendência de alta. Por quê? Porque, apesar de nós termos a média de 9 acima da Fibonacci, mostrando que já está iniciando uma tendência de alta, nós ainda temos essa média que é mais rápida ainda na parte de baixo. Olha o que aconteceu aqui, por isso que ela ficou reta em cima. Ó. Porque a média de 9 veio aqui, passou um pouquinho para cima, porém, você tem uma média rápida que está abaixo de uma média lenta. Olha esse outro ponto aqui. Nós temos, agora valendo aqui para a tendência de baixa, nós temos a média de 9 cruzando a Fibonacci. Beleza, está iniciando aqui uma tendência de baixa. Porém, nós temos uma média mais rápida que ainda está acima dela. Então, nesse ponto aqui, a azul vai ficar reta, até que a tendência se estabeleça normalmente. Você pode ver que nesse momento aqui, ó, a Fibonacci rápida ultrapassa a Fibonacci lenta. Então, agora sim, nós temos uma tendência de alta formada. Então, a partir deste momento aqui, a azul começa a andar. Somente a partir desse momento. Aqui, ó, a Fibonacci lenta, né, e a rápida vieram se aproximando, mas congestionaram aqui. Até que a média de 9 passou novamente aqui a Fibonacci para cima. E como nós já temos aqui a ordem correta estabelecida, né? A média de 9 aqui, a rápida aqui e a lenta aqui, então nós temos uma tendência de alta estabelecida. Então, dessa forma, a azul vai subir. Então, nós vamos encontrar muitos exemplos, né, onde a gente tem exatamente esse comportamento aqui. Toda vez que você olhar para esse comportamento aqui, ó, você vai saber que ou você está numa meia tendência de alta ou numa meia tendência de baixa. Né? A gente fica tipo assim, acende o alerta amarelo. Espera aí, está subindo, mas ainda não está aquela coisa. Ainda não está subindo de verdade. Quando a ordem delas está estabelecida, dessa forma aqui, nós temos um movimento da azul, né? Porque aqui nós temos uma tendência de baixa, e aqui, ó, a média de 9, a média de a Fibonacci rápida e a Fibonacci lenta. Aí você vê uma movimentação da azul, ó, tá aqui, tá movimentando, tá vendo? Nesse ponto aqui, nós não temos a tendência de baixa. Por quê? Porque nós temos a média de 9, que está entre as duas, tá? Então, aqui nós temos uma congestão de baixa. O preço está congestionado. Nós vamos ver vários exemplos de congestão de baixa. Beleza, galera? Então, você já está sabendo agora por que, às vezes, a azul fica reta, né? Nesse ponto aqui, ó, você fala assim, mas por que então que ela fica reta? Olha que
coisa, eu fico assim, rapaz, eu fico assim, desse jeito. Eu acho massa demais. Porque as duas estão se aproximando, porém, as duas estão caindo. Então, se eu fizer, olha que interessante, se eu fizer a subtração aqui dessa com essa, eu vou projetar esse ponto. Se eu fizer aqui, a distância entre as duas diminuiu. Porém, o nível delas também diminuiu, elas estão mais embaixo. Então, o resultado vai ser que a conta da projeção vai dar exatamente nesse ponto. E se eu fizer aqui, nesse ponto aqui, elas já estão bem pertinho, porém estão bem mais abaixo. Então, se eu fizer a projeção, ela vai dar exatamente nesse ponto aqui. Mesmo acontece aqui, toda vez que ela fica reta. Porque ela está calculando a distância entre as duas, porém as duas estão se movimentando, de modo que o resultado da projeção fica constante. É bonito demais, galera. Isso aqui é bonito demais. Vamos passar aqui para o próximo slide. Então, aqui eu coloquei no próximo slide a mesma situação, só que agora com os preços. Essa daqui é as mesmas médias do slide anterior, mas agora eu pus o preço. Então, a gente observa aqui, nós temos uma congestão, né, aqui. O preço está congestionado. Nós temos aqui, nessa meia tendência, pouca variação. Aí a gente observa que na hora que a média cruza aqui, é a hora que a tendência de alta realmente está estabelecida. Aí nós temos esse movimento. Então, quando a gente vê ele despencando desse jeito aqui, né, nesse ponto a média passou, a média de 9 passou a Fibonacci, porém nós temos aqui uma meia tendência de alta. Isso aqui, né, não quer dizer que sempre vai acontecer desse jeito. Não quer dizer. Mas é que a probabilidade maior é do movimento não ir, a não ser que aconteça o que aconteceu aqui. Ó. Ele dá uma puxada boa e as coisas se organizam para uma tendência correta. As coisas se organizam. Então, nesse caso aqui, não aconteceu isso. Ele veio aqui nessa meia tendência, o preço congestionou e foi subindo novamente. Então, vamos dar uma olhada aqui, dentro dessa tendência de alta, o que a gente chama de alta fraca e alta forte. Eu vou chamar de alta fraca todas as vezes em que a minha projeção azul estiver acima da média de 9. Não quer dizer que ela não é uma alta. Ela é uma alta. Né? Mas ela é o que a gente vai chamar aqui de alta fraca. Por quê? Porque eu tenho a alta forte, que é onde a média de 9 está acima da projeção azul, é onde eu tenho os movimentos maiores. Você pode ver que nesse momento aqui, a gente tem uma explosão do movimento, que a média de 9 está acima da projeção azul. O que isso representa para nós em termos conceituais? Quer dizer que a média de 9 está se afastando das Fibonacci numa velocidade maior do que uma consegue se afastar da outra. O que não é esse caso aqui. Então, nós temos um preço aqui variando numa taxa mais constante. A inclinação aqui, se a gente fosse fazer uma inclinação média aqui, ó, desse ponto, a gente vê que é assim. Né? Vou tirar aqui para você ver. Ó. A gente teria isso. Né? Quando a gente tem a média de 9 acima, ele é mais inclinadão para cima, assim, ó. Percebe que esse daqui está assim,
e esse daqui está assim, é isso que eu estou falando. A alta forte, ela é mais inclinada. A alta fraca, não é que ela não vai ser alta, não. Ela é alta e pode ir longe o preço. Mas ela é fraca em relação a essa. Então, a gente vê, por exemplo, nesse momento aqui, onde ele faz esse retorno aqui na Fibonacci rápida, que a média de 9 fica abaixo aqui da projeção. Então, a gente tem uma coisa num ângulo mais assim, ó. Nesse momento aqui, a gente tem ela mais inclinada. Tá vendo? Tá? Então, nesse momento aqui, a gente tem a média de 9 se afastando das Fibonacci, aqui, ó, numa taxa de variação menor do que uma consegue se afastar da outra. Então, o resultado é uma coisa nessa direção. Como aqui ela está se afastando numa taxa maior do que uma consegue se afastar da outra, nós temos aqui nessa direção. Tá? Então, é só para a gente dar nome aqui, porque durante todo, né, o processo eu vou dizer, ó, isso aqui é uma alta fraca, é uma alta forte. Tá? Então, alta fraca não significa que o movimento vai ser curtinho. Eu estou apenas me referindo ao ângulo em que ela está. Se é mais assim ou se é mais assim. Vamos para o próximo slide. E a mesma coisa vale para a queda. A mesma coisa vale para a queda. Quando eu tenho aqui a projeção azul, né, abaixo da média de 9, aí, ó, tá vendo? Não quer dizer que não tem queda, não. Tem queda. Mas ela é mais fraca em relação a essa daqui. Aqui são tempos gráficos diferentes. O gráfico está até meio parecido, né? Para mostrar para você que não quer dizer que não vai cair. Vai cair. Só que eu vou chamar ela de queda forte, porque eu vou ter movimentos mais bruscos aqui, ó. Quando a média de 9 estiver aqui abaixo da azul. Quer dizer, está forte pra caramba o movimento. Né? Tá longe de fazer um repique aí, ó. Tá um retorno, né? O repique sempre tem um repique aqui. Teve um power breakoutzinho aqui. Tá vendo? Então, a gente vê que nesses momentos onde a gente tem a alta forte, né, muitas vezes ele nem chega a encostar na média de 9. Você pega esse movimento aqui, ó, ele encostou uma vez. E aqui, desculpa, eu falei queda, alta, né? É numa queda. Uma queda fraca e numa queda forte. Quando o movimento é de uma queda forte, ele encosta pouco na média de 9. Quando a gente tem aqui, ó, uma queda fraca, que a projeção azul está abaixo aqui, olha, nós temos esse toque, nós temos esse toque, nós temos esse toque. Ó, tocou várias vezes aqui, ó. Tocou aqui, chegou a armar aqui um 9.1, tá vendo? Voltou, ó, tocou de novo. Armou o 9.1 aqui e não ativou. Então, a gente tem mais... você vê que só pelo fato dele tocar várias vezes aqui na média de 9, já mostra que esse movimento aqui é um movimento mais fraco do que esse movimento aqui. Eu não sei a quantidade de pontos que isso aqui deu, porque eu não lembro nem que ativo é esse, eu acho que é o dólar. Nem sei dizer, e nem também o tempo gráfico. A questão nem é comparar esse com esse, mas é só mostrar para você o que é um movimento de queda forte e um movimento de queda mais fraca. Tá? Então, aqui, aquele momento que eu falei para você a respeito da meia tendência, é justamente isso aqui, ó, meia tendência de alta. Eu tenho a média de 9 passando a Fibonacci, porém, a Fibonacci rápida ainda está aqui embaixo. E aí nós experimentamos, numa quantidade muito grande de vezes, um movimento onde a gente acha que pode ser um rompimento, né, que o preço vai embora,
E ele não vai ainda. Ele vem, fica aqui congestionado, fica aqui, faz essa zona de congestão, né? Chega até a baixar um pouquinho aqui. Depois ele vem para romper isso daqui. Obviamente nós, por enquanto, estamos analisando só isso aqui. Nós temos outros elementos que nos confirmam, né, a questão de entrar, por exemplo, aqui ou aqui. Mas o que nós percebemos é que, enquanto a fiboneiva rápida não passa a fiboneiva lenta, nós não temos uma movimentação da azul. E, consequentemente, não temos aqui um movimento forte. Se a gente observar aqui a questão da alta fraca e da alta forte, né, que o fato da média de 9 estar acima da azul. Então, nós temos aqui, por exemplo, a média de 9 abaixo da azul, ó, abaixo. Aqui ela já cruzou a azul, beleza, já começou um movimento. A partir daqui, se observa a distância, ó. A partir daqui nós temos uma alta fraca. Olha o quanto ela está longe da média, né, da projeção azul. Então, isso aqui mostra que o preço está fazendo um movimento tal que a média de 9 consegue se afastar das fiboneivas, mas muito mais do que uma consegue se afastar da outra. É isso que essa informação está mostrando para a gente. Lindo, né? Olha esse outro movimento aqui, ó. Cruzou a média de 9, passou a fiboneiva, porém a rápida ainda está aqui embaixo. Então ele vem, fica, ó. Não consegue passar, né? Até volta um pouquinho aqui. E aí depois ele dá essa pancada. Nesse período aqui de congestão, as médias vão se aproximando até que chega um ponto onde a tendência está estabelecida. Aí ela vai embora. Então é sempre bom a gente ficar de olho quando a gente vê uma meia tendência de alta, porque a probabilidade maior do preço ir é quando a gente tem uma aproximação das duas médias aqui, ó. Porque se eu tenho uma aproximação dessas duas médias, significa que está perto da azul começar a mover, que é, por exemplo, esse caso aqui, ó. Se você analisar esse momento aqui. Então, você vê que as duas estão se aproximando, vê que elas estão se aproximando, e você fala, cara, vai passar. Aí, na hora que ela passa, é a hora que vai embora. Então, por exemplo, na hora que eu estou aqui, ó, aqui aconteceu um rompimento, ó. Será que esse rompimento aqui era bom para comprar? Se eu comprasse aqui nesse rompimento, meu stop estaria aqui. Então, teria sido estopado. Aí eu venho aqui, olha, bom, ele está numa meia tendência de alta, quer dizer, ainda não é a alta. A média de 9, obviamente, né, tá inclusive aqui mais perto da fiboneiva do que da azul. Está meio longe disso aqui andar, né? E aí eu venho aqui e observo a distância entre as duas, ó. Olha, elas ainda estão meio longe. Aí o preço vai andando de lado, as duas vão se aproximando, né? Aí dá uma pancada dessa daqui, você vê que as duas começam a se aproximar, aí existe esse encontro aqui. Então, todas essas coisas aqui, principalmente da distância entre as médias, né, a gente tem que observar em que ponto a média de 9 está dentro desse cenário aqui, ó, né, dentro desse aglomerado de médias. Qual que é a posição da média de 9? Ó, aqui está pertinho da fiboneiva e a azul está lá longe. Tá? Absolutamente sem tendência. Se a gente for observar, ela é uma certa tendência de alta? É. Tendência de alta, né? Eu tenho aqui a média de 9 acima, né? Possivelmente aqui a pista já poderia estar até com alguma cor verde,
Mas aí nós temos essa coisinha maravilhosinha, lindinha do papai aqui reta, que mostra para a gente ficar de olho, porque pode ser que o movimento não vá. A partir desse momento aqui que ele começa, de certa forma, triangular aqui, né? Fazer um triangulinho aqui, aí as coisas começam a andar. E, obviamente, tudo isso que eu disse para a subida, ela vale também para a queda. Então, aqui nós temos a azul reta, né? A projeção, com a Fibonacci rápida acima, e aí nós não temos movimentação para lado nenhum. Começa aqui, não consegue, começa aqui, não consegue. E aí você observa a distância entre a Fibonacci rápida e a lenta. Ó. Aqui, ó, elas vão ficando mais perto. Ó, vão ficando mais perto. Na hora que chega o momento em que elas começam a se tocar aqui e a lenta passa para baixo. Aí eu não sei aqui para onde que foi o movimento, se voltou, mas aqui a gente tem um candle que starta, né, essa tendência. Aqui é a mesma coisa. Então aqui a azul, essa projeção azul ficou aqui reta um tempão, né? Enquanto as médias se aproximavam aqui, ó. Veio se aproximando, se aproximando, se aproximando. Não passou para baixo. Depois ela voltou aqui. E aí começou a andar numa tendência de alta fraca. Então a meia tendência de baixa é exatamente isso. Quando a projeção fica reta aqui para baixo. Simples assim. Nós temos aqui o outro caso que é a ausência de tendência. É quando nós temos aqui aquele exemplo que eu falei lá nos primeiros slides, né? Quando nós temos uma amplitude aqui das médias, mas que ela está tão pequenininha que os candles vão ficando, né? Vão ficando aqui, ó, do tamanho delas, ó. Faz um movimentozinho curto. Isso aqui é o ponto onde a gente não opera de jeito nenhum. Não opera de jeito nenhum. Isso aqui, como é que vai operar isso aqui? Então, toda vez que a gente tem, por exemplo, uma amplitude muito baixa aqui, né? Pequenininho, assim, bem menor do que os candles. Ó, só esse candle aqui já é muito maior do que a abertura das médias aqui. Né, ó, a gente tem outro caso aqui, ó. Então a gente tem a abertura das médias aqui e candles que são maiores do que ela. Isso aqui é horrível, isso aqui não dá para operar. Então, é muito bom isso aqui, galera, muito bom. Por quê? Porque a gente sabe o ponto onde a gente não tem que ficar procurando a operação. Pronto. O dia que o mercado está desse jeito aqui, acabou. Acabou. Sabe, é isso, é que a palavra que eu vou escrever aqui, ó. Ó, tranquilidade. Tranquilidade. Vou escrever bem bonito aqui, ó. É isso que o setup Fibonacci traz pra gente. Tranquilidade. Por que tranquilidade? Porque eu começo a mapear os cenários. Né? Eu vejo um cenário desse aqui, por exemplo, eu vou querer operar? Não vou. Eu sei que não tem operação. Ah, pode acontecer de repente ele fazer um candle verdão aqui e iniciar uma tendência? Pode. Mas em termos de probabilidade, a probabilidade maior é que isso não aconteça. Nós vamos ver muito isso. Olha só. Olha isso aqui. Então, o setup Fibonacci ele vem justamente para trazer essa tranquilidade. Tranquilidade de saber que tem hora que eu não vou operar. Né? Eu me lembro quando não tinha o Fibonacci, por exemplo, eu olhava um negócio desse aqui e falava, cara, isso aqui é um triângulo.
falaria isso aqui, certeza. Não, você rompeu o triângulo, né? Isso aqui eu vou projetar essa distância aqui para baixo aqui e vou pôr o dinheiro no bolso. Você pega aqui um rompimento como esse aqui, ó. É bem verdade que esse tipo de cenário, como esse aqui, por exemplo, ó, né, os maiores movimentos partem desse tipo de cenário. Para isso é que a gente vai estudar os outros componentes, né, como a volatilidade, como o RSI. Terão aulas aqui depois sobre isso. Então, mas enquanto ele está nesse movimento aqui, a gente sabe que não vai ter operação. E agora nós vamos ver aqui alguns exemplos dessa zona de congestão, galera. Zona de congestão. O que é a zona de congestão? A zona de congestão é quando a gente tem aqui, após um movimento forte, ele provoca essa expansão das médias. É o que o slide anterior não tinha, né? As médias estavam tudo juntinhas assim, ó. Então, quando você tem um movimento forte como esse, você pega as médias e elas dão uma afastada uma da outra, né? Elas vão fazendo assim, ó. Quando o movimento termina, que ele vem aqui assim e termina o movimento, o que você tem é uma abertura dessas médias. Olha só, aqui as médias, ó, ficaram aqui nessa distância. Aí nós tivemos um movimento, as médias abriram. Nós tivemos um movimento bem forte. Quando a gente congestionou aqui em cima, qual foi o resultado disso? O resultado foi que nós temos aqui uma distância entre a Fibonacci, né, e a azul, que tem uma certa amplitude. Então, isso daqui é a nossa congestão. O preço está congestionado, mas ele tem um range para trabalhar. Então, a gente vai observar que dentro desse range que ele trabalha, muitas e muitas e muitas vezes, ele vai ficar alternando entre a azul e a Fibonacci. Ó, aqui não foi ainda, aqui não foi ainda, aqui foi, ó, veio parar na Fibonacci lenta, desculpa, rápida, tentou voltar, veio para lenta. Armou 9.1, foi lá na azul. Depois voltou. Tá vendo? Então, ele vai ficar fazendo esse zigue-zague que, na maioria das vezes, ele vai sair da Fibonacci e vai até a projeção. E vice-versa. Então, nós vamos... Esse tipo de movimento aqui ainda dá para operar. Vou pegar um outro exemplo aqui. Olha esse aqui, que lindo. Nós tivemos aqui um movimento de uma alta fraca. Veio aqui, quis fazer uma alta forte aqui, ó, você vê que a 9 se aproximou, deu essa violinada geral na galera. Aí, beleza. Então, aqui agora o preço começou a não passar mais para cima da azul. Então, nós temos aqui uma abertura das médias. Nós temos aqui uma zona de congestão. Essa zona de congestão, nós vamos ter o preço alternando entre a projeção e a Fibonacci. Às vezes é entre a Fibonacci rápida, às vezes é na lenta. Depende de alguns fatores que nós vamos estudar depois. Então, nesse caso aqui, ele ficou alternando. Veio na rápida, voltou na azul, né? Fechou aqui dentro, perdeu a mínima, voltou aqui. Chegou a quase vir aqui na lenta. Voltou na azul de novo. Voltou quase aqui. Voltou na azul. Deu uma subidinha, perdeu, voltou, voltou, tá vendo? E aí encerrou o dia, mas como nós temos aqui uma zona de congestão, quando abriu, já veio direto aqui na Fibonacci. Você vai ver muito, muito, muito isso. Esse outro exemplo aqui. Ó, congestão aqui, ó, Fibonacci, a rápida, a azul. Nem chegou aí na rápida, o sinal de que está
querendo subir. Aí deu essa pancada. Beleza, voltou, fechou aqui dentro da zona de congestão, ó, que agora eu tenho uma zona de congestão, ó, essa abertura. Veio parar exatamente onde? Na Fibonacci. Então, fechou aqui, fechou acima, foi parar na azul. Nem chegou aqui a vir ainda, ó, voltou na azul de novo. Aqui voltou na Fibonacci, voltou lá. Ele abriu abaixo, foi lá. Ó, aqui veio só, né, aqui na média de 9 com a rápida, voltou aqui. Ó. Então, o que eu quero mostrar para você é justamente esse zigue-zague aqui. Ó. Ele vem aqui, vai na projeção. Ó, vem aqui, vem até abaixo um pouquinho, vai na projeção. Vem aqui na Fibonacci, vai na projeção. Vem aqui na Fibonacci, vai na projeção. Aí, por algum momento, deve ter tido algum aumento de volatilidade aqui. Ele fez esse movimento. Mas na hora que a volatilidade termina, ele sai daqui e vem para a Fibonacci. Isso acontece muitas vezes. Agora, uma congestão aqui de baixa. Ó, veio aqui. Possivelmente aqui já era o final, né, do dia. Iniciou o dia. Veio aqui. Ó, veio na lenta. Veio na projeção. Fez um pivôzinho. Parou na Fibonacci. Veio na azul. Chegou perto da Fibonacci. Veio na azul. Aí agora já veio na rápida. Ou seja, ele já não conseguiu nem vir aqui na Fibonacci. Sinal de queda. Né? Então, ele vem aqui. Ó, dessa vez, ele já mal toca aqui. Então, já vai esperando queda. Faz a queda. Quando termina o movimento, volta na Fibonacci. Volta na azul. Na Fibonacci. Na azul. Na Fibonacci. Fibonacci é uma coisa muito lindinha. Ó, movimento forte. Essa aqui é uma congestão braba. Né? Eu acho que essa daqui é a mesma imagem. Deixa eu ver só se eu deixei aqui a mesma imagem. Ah, sim. É que aqui eu coloquei a pista. Pra gente ver. Então, aqui a gente vê que está dentro de uma probabilidade que acontece menos, né? Movimento. Aqui ele já voltou para a normalidade. Então, vem aqui, ó, abriu, foi lá. Tá vendo? Então, a gente vê ele dentro dessa tendência de baixa, as médias aqui alinhadas, uma queda fraca, uma congestão, e cada vez que o preço vem aqui para essa região entre a X2 e a X3, a gente tem um movimento de leve. E aí, isso vai se somando ao comportamento da congestão. Ele vai fazendo essa congestão. Cada vez que ele vem para a zona de vácuo, né, ele faz esses repiques aqui. E cada vez que ele passa para essa região aqui, já tem um movimento. Quando ele passa para essa região aqui, entre a X1 e a X2, a gente tem movimentos mais fortes. É o que estava acontecendo aqui. Então, a região onde o preço se encontra na pista é muito importante. Porque daqui a gente sabe, por exemplo, vamos supor, o mercado está aqui, a gente não sabe o que vai acontecer depois. Mas ele está aqui na zona de vácuo, qual é a chance dele cair imediatamente? É mais baixa. Mas na hora que ele começa a frequentar essa região aqui, a gente já sabe que pode ter um movimentozinho. Ah, voltou para a zona de vácuo. Então, beleza, já diminuiu a possibilidade de cair. Ó, já veio aqui, já começou a ter um movimentozinho. Voltou. Agora, ele não só veio um movimentozinho, como também passou para cá. Já é um movimento mais raro um pouco. Né? Então,
essas coisas a gente vai construindo, né, o conhecimento. Então, a gente observa a partir dessa imagem, o que nós temos aqui? Nós temos uma tendência de baixa, uma queda fraca, né, porque a média de 9 não está abaixo aqui da projeção. Nós temos momentos onde o mercado alterna, né, movimentos fortes com lateralizações. E o principal aqui, nesse ponto, que nós temos uma zona de congestão. Olha esse nome aqui, ó. Zona de congestão. Então, toda vez que você vê esse nome aqui, zona de congestão, que você identificar uma zona de congestão, existe uma grande probabilidade do preço ficar alternando entre a azul e a Fibonacci. E aí você vai observando onde que ele vai fechando. Aqui fechou acima, aqui já fechou, aqui fechou. Ó, caiu aqui, ó, caiu aqui, caiu aqui, caiu aqui. Observar outro movimento. Aqui nós temos um movimento que iniciou com um grande gap de alta, né, no dólar. Então, nós já sabemos que esse tipo de situação aqui é uma situação que vai acontecer numa porcentagem bem pequena das vezes. Então, a gente sabe que eu vou querer operar aqui nesse momento? Não. É arriscado, porque tudo bem, pode ser que ele suba, pode ser que ele caia, pode ser, qualquer uma das coisas pode ser. Agora, nós estamos tratando aqui a questão das probabilidades. Então, nós temos aqui uma alta forte, claro que foi gerada, né, essa distorção aqui por causa do gap, mas quando ele veio caindo, a gente entende aqui que se formou uma grande zona de congestão. Dentro de uma zona de congestão, existe uma grande possibilidade do preço ficar alternando entre a Fibonacci e a projeção. Então, se ele fecha aqui, a probabilidade grande dele vir aqui. E depois disso, a probabilidade grande é dele ir lá na azul. Chegou perto, né? Voltou aqui ainda, depois voltou lá, andou mais um pouco, já veio só até aqui, ó, segurou na 9 e veio. Aí aqui nós experimentamos aquele cenário de meia tendência de baixa. E aí, aqui embaixo deve ter tido alguma volatilidade e a gente experimentou este movimento. E aí, quando ele acaba, nós saímos aqui da média de 9 e vamos buscá-la. Buscar quem? A Fibonacci. Olha essa aqui. Sai da Fibonacci. Né? Aqui está até já bem ruim de operar, né? Porque os movimentos estão até maiores que a congestão. Mas ele volta na Fibonacci. Ó. Parou aqui na X2, volta lá. Parou aqui na X2, volta lá. Veio aqui para essa região. Então, esse zigue-zague aqui, ó. Fibonacci, azul, Fibonacci, azul, Fibonacci, azul. Fibonacci. Saiu do movimento, abriu a congestão, veio na rápida, né? Caiu, veio parar na lenta, veio na azul, veio na lenta. O grande lance aqui é que a gente nunca sabe, por exemplo, quando ele vai parar na azul e já vai retornar, né? Quando vai vir aqui nesse movimento. Quem diria, por exemplo, que ele não ia parar aqui e daqui mesmo já iria retornar? Não sei, não dá para saber. Então, muitos casos, principalmente quando a gente tem uma zona de congestão que não vem de um movimento muito forte, né? Que ele dá aquela subida assim, ó, e aí vem para a congestão, esse movimento aqui, normalmente, as médias estão aqui bem afastadas, e aí ele vai ficar lá, Fibonacci azul, Fibonacci azul, Fibonacci azul.
Agora, nesse caso aqui, ele já está vindo de uma congestão já de muito tempo. Mesmo assim, ele fica, tá vendo? Fica. Só que aqui já fica bem mais difícil de operar. Ó, sai daqui, veio para cá, saiu daqui, veio para cá, saiu daqui, veio para cá. Então aqui eu tinha uma zona de congestão bem pequenininha, né? Saiu da Fibonacci, veio para a projeção, teve esse movimento, por algum motivo aumentou a volatilidade lá. Na hora que ele fecha aqui dentro de novo, ele vem na Fibonacci, mas acaba passando. Aí eu pergunto para você, o que é isso aqui? Isso aqui é uma meia tendência de alta. Eu posso imaginar que esse movimento vai subir? Posso. Mas existe uma coisa contra ele, a azul reta. Então, por enquanto, mesmo tendo aqui candles tão fortes, a probabilidade que eu vou considerar para ele subir, ela é mais baixa. Aqui, ou é de congestionar aqui, ou é de queda. E aí nós temos um movimento forte. Quando ele congestiona novamente, ele sai da azul, vai para a Fibonacci, vai para a azul. Tem mais uma queda. Na hora que ele estabiliza, né, que a gente vê aqui, ó, que a pista começa a fazer a curva aqui, que é a hora que ele começa a estabilizar, ela até fica cinza, perdeu a tendência, né, de alta, de baixa. Tendência não, vou usar outra palavra. Perdeu o movimento de baixa, que ele ainda está na tendência de baixa, né? Perdeu esse movimento, né, congestionou aqui, fez uma breve congestãozinha, aí ele vai buscar de novo e vem buscar de novo. Novamente aqui, ó, esse movimento, a pista andando, beleza. A pista parou de cair? Parou. Então ele vai sair daqui e vai buscar uma das Fibonacci. Aqui, como eu tenho uma zona de congestão forte, ele pode vir aqui, vem aqui. Aqui é final, né, de dia. Mas ele continua fazendo esse movimento. Muito bom. Muito bom. E esse último slide aqui, eu quis pegar, eu achei ele interessante porque ele tem uma série de cenários em uma única imagem, né? Aqui a gente está vindo de uma congestão de alta, depois a gente passa por uma meia tendência de baixa, onde o preço vem até aqui e já volta, já estabelece aqui uma tendência de alta, uma alta forte, inclusive. Já veio estabelecer aqui uma tendência de alta forte. Ó. Alta forte, vai embora. Ó. Repara a região aqui da pista onde ele está. Ele não perde essa região. Né? Veio perder aqui, fez um pullback. Mas aí o que aconteceu depois? Nós temos ele passando para essa região. Aí, meu amigo, aí é força. Né? Veio tentar, ó. A média de 9 aqui acima da azul, tá vendo? Nesse período todo aqui, então movimento forte. Olha, veio, tocou. Aí o que a gente observou aqui, quando a gente está nesse momento, a gente vê o preço toda hora batendo na X6. Bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui. De repente ele vem e para nessa região. Aí a gente experimenta essa mini congestão que faz com que a pista perca a inclinação dela e venha. Então, a gente já está agora numa zona de congestão. Temos aqui uma abertura das médias. Então, a gente vai esperar o preço nas Fibonacci, que ele tocou, chegou pertinho aqui da Fibonacci lenta. Depois disso, voltou lá na azul, voltou na Fibonacci, voltou na azul, voltou na Fibonacci.
Aí veio para uma meia tendência de baixa, o preço não evoluiu muito, e aí foi perdendo volatilidade até ficar naquela situação ruim que a gente não opera. E uma coisa importante que eu até devia ter falado e me esqueci, a grande parte das vezes, lembra da curva normal aqui, ó? Grande parte das vezes que a gente tiver uma situação ruim para operar, o preço estará andando dentro dessa faixa da região de vácuo. Tá? Então, normalmente, quando a gente vê as médias muito pertinhas aqui, né, sem tendência nenhuma, pode saber que o preço vai estar dentro da região de vácuo aqui. A pista vai estar completamente flat aqui, né? Vai ter, né, essas anomalias aqui, ó, ele começa a ficar vermelho, começa a ficar cinza e fica verde. Por quê? Porque eu controlo a cor da pista pela inclinação. Então, se você tem uma situação onde está praticamente reto, qualquer inclinaçãozinha aqui ele faz ficar verde. Aí ele já volta aqui, aí já fica cinza de novo. Então, quando ele está lateral desse jeito aqui, ó, a gente vai ver muitas vezes. Eu consegui melhorar bastante ele. Se ele ficar muito lateral assim, ele já conseguir ter uma área grande aqui, ó, onde a gente não vai experimentar a tendência. Mas, de vez em quando, ainda fica isso aqui. Ó. Então, não é porque ficou vermelho aqui que ele vai cair, né? A gente tem que olhar esse contexto aqui. Tá? Para qualquer indicador de tendência, quando você tem uma lateralização muito extrema, ele vai começar a dar esse tipo de anomalia aqui. Ó. Qualquer indicador. Então, aqui, por exemplo, a gente tinha ele ficando verde. Quando essa zona de congestão aqui, né, que ele já tocou na azul e já perdeu aqui a média de 9, ou seja, já fez a pista ficar cinza de novo. Isso aqui é interessante, a gente detecta uma lateralização muito rápido. Né? Então aqui a pista estava vermelha, perdeu a inclinação, aqui já ficou cinza. Qual que é a probabilidade nesse momento aqui, o preço vir cair? Já ficou mais baixa. Tanto é que logo depois ele fica verde. Eu quero fazer aqui com você cadê o que eu quero? É o TradingView. Eu quero mostrar aqui para você os exemplos no dólar aqui. Hoje, agora está acontecendo o dólar aqui, ó. Então nós tivemos aqui esse movimento. Olha, ficou muito ruim para operar, né? Os preços andando, os candles maiores do que a zona de congestão, ó, sem direção nenhuma, isso que foi ontem, né? Abriu hoje aqui, uma tendência de baixa, teve esse movimento, congestionou, veio parar onde, meus amigos? Na Fibonacci. Aí logo a média de 9 já ficou, vou deixar bem grande aqui, já ficou mais baixa do que a projeção, indicando que a gente tem uma queda forte. Veio, enquanto isso as médias estão abrindo aqui. Congestionou, veio só até aqui, né? Já caiu mais. Aí, agora já congestionou, ó. Veio aqui. Tá tão ruim que demorou pra caramba para vir aqui na azul. E aí, quando ele faz o movimento de repique, ele vai parar onde? Na Fibonacci. Dá uma olhada aqui para trás. Isso vale para qualquer tipo de ativo. Ó,
O quanto é ruim aqui, ó, operar. Olha o preço aqui ruim para operar, as médias todas dentro da zona de vácuo e o preço também. Não dá para operar aqui. Aqui um exemplo de alta forte. Ó. Alta forte. A média de 9 aqui acima da azul. E aí o preço chegou numa região onde a probabilidade dele voltar já começa a ser maior do que a probabilidade dele continuar. Principalmente que ele segura aqui na média de 9, já se afastou da X6. Já perde aqui. Aí nós já temos aqui uma zona de congestão. Perdeu aqui. Vai parar na Fibonacci. Esse aqui é aquele exemplo do gap. Vou ver se eu pego aqui, por exemplo, Bitcoin. Vou pegar o Bitcoin aqui dos 60 minutos. Olha essa congestão aqui do Bitcoin. Ó. Fibonacci, azul, Fibonacci rápida, azul. Por algum motivo teve volatilidade lá embaixo, alta forte, veio andando. Com essa alta forte, o que nós temos? Abertura das médias, zona de congestão altíssima. Fechou aqui dentro? Beleza. Fibonacci. Bateu na Fibonacci? Bateu na projeção azul. E aqui nós tínhamos ainda projeção Fibonacci. Aqui nós tivemos uma alta tão forte, né, que o preço nem chegava aí na Fibonacci, parava na rápida e já voltava. Vai na azul, na rápida, na azul e na rápida, na rápida, na azul. Aqui vocês vão ver demais, galera, demais. Olha essa alta forte aqui. Uma coisa interessante aqui a respeito da pista é que ela se ajusta à volatilidade. Quando a gente estiver estudando volatilidade, isso aqui vai ficar até mais explícito. Mas se você observar, veja esse momento aqui, o tamanho da pista. Veja aqui o tamanho da pista. E veja aqui o tamanho da pista. Então, a pista, ela se ajusta à volatilidade que está no momento. Então, por isso que eu falei para você que ela estabelece alguns limites, né, que aqui a gente experimentou exatamente o contrário. Se você dá uma olhada aqui, olha, pega aqui o tamanho da pista. Ó, tá nessa região. Aí ele foi ficando lateral durante muito tempo, o sistema já entende, né, que os movimentos dele vão ser menores, e aí ele vai se ajustando. Vai se ajustando. Ó. Aqui já ficou menorzinho. A pista se ajusta. É por isso que você pode pegar, por exemplo, aqui o Bitcoin no gráfico de 37 minutos, e ele tem o mesmo comportamento. Olha lá, não muda nada. A volatilidade vai ficando pequenininha demais, ele ajusta a pista. Né? Vem de modo que ele continua. Agora os novos limites são esses. Ó. Você pode ver que ele não passa muito. Ó, vem aqui e não passa muito. Se dá uma pancada dessa
né? Ó, nesse momento aqui, a gente tem um movimento onde ele passa muito tempo fora da pista, quer dizer, ele está completamente, né, fora da estatística, um movimento gigantesco. Então, automaticamente, a pista já se ajusta para compor esse tipo de movimento maior. E aí, o que a gente vê é que ele sai de lá e vem parar na Fibonacci nas retrações. Ó. Aí, imagina, para esse candle aqui, ele é quase 2 vezes o tamanho da pista. Olha, só esse candle aqui. Ó. Então, o que vai acontecer? A pista vai se ajustar para esse novo momento de volatilidade do mercado. Olha como ela fica grandona. Agora, de modo que o comportamento dele não muda. Se eu pegar o gráfico, vou pegar um número bem esquisito aqui, 143 minutos. Aqui. Estava grandão, foi ficando lateralzinho demais, a pista se ajustou, foi ficando grande demais, a pista se ajustou. Mas em qualquer tempo gráfico que você pegar, o comportamento é sempre o mesmo. Vou deixar aqui, por exemplo, deixar aqui no gráfico de 6 minutos e vou pegar, sei lá, Petrobras. Olha aqui, mesma coisinha. Saiu daqui, veio, beleza, tendência de alta forte, ó. Aqui é tendência forte de alta, né? Uma alta fraca, ó, porque a média de 9 está abaixo aqui da projeção. Veio andando. Beleza, congestionou. A pista ficou reta. Onde que o preço vai parar? Parou até um pouquinho abaixo da Fibonacci. Então, qualquer ativo que você for trabalhar, ele vai sair exatamente do mesmo jeito, vai ter o mesmo comportamento. E se por acaso ele começar a perder volatilidade demais, você vai ver que a pista vai se ajustar. Olha aqui, teve um ajuste de pista aqui. Ó, ficou sem volatilidade muito tempo, então a pista se estreitou. A gente pega aqui Euro USD. Exatamente o mesmo comportamento. Ó, azul reta. Quero pegar uma zona de congestão aqui. Olha lá. Aqui, Fibonacci rápida, voltou na azul, voltou na lenta, foi na azul, foi na Fibonacci, aí já não conseguiu mais, veio queda. Olha como é lindo isso aqui, galera. Isso aqui tem que virar print de aula. Ó. Inverteu a tendência aqui, ó, alta fortíssima. Ó. Veio andando, congestionou, veio na Fibonacci, mas já ficou sem zona de congestão aqui, ó. Voltou. Meia tendência por enquanto. E aí, ó, quando ele entra nessa congestão, a pista já fica cinza. Zona de congestão muito baixinha. Né? Acho que é até uma questão de horário aqui, né? Que o Forex tem os horários dele. Aí. Beleza, galera? Então, muito show. Muito obrigado pela sua presença aqui. Já deixa aí o seu like se você se esqueceu. E aguarde a próxima aula que vai ser muito show também. Tá bom? Não se esqueça. Deixe seu comentário aqui embaixo. Deixa a sua opinião, sua dúvida. Que aí depois a gente acaba respondendo. Tá bom? Tenha perseverança. Um grande abraço para você e até a próxima. Tchau.